Ei, antologia, pésames e condolências, galáxia heterogênea, binecroblia, necrópole cósmica, mefistofélico hieróglifo, deblicromônio, verbo apóstrofo no túmulo conversório, amado do peca o amuleto, planilúnio no cemitério jurídico, magnética, catástrofe, sarcófago construtivo, Dom ex cardeal, encontra sobre o nosso domínio, eclesiástico, sublevação, ciclos clandestinos, em suma o terceiro ciclo, 10 centímetros. Ei, pésames e condolências, aí vai o fôlego da campanha de desparasitação, galáxia heterogênea, núcleo binecróblico. Ei, Úteros férteis dão parte ao esse ciclo vital abençoado na incubadora da sombra letal, evaporando as nuvens com roxo Soturno, pelo mesmo evolução humanitária global, usufruto de Soturno. Pontos cardeais inalam ventos com sopros de espermas súbitas, concebendo os ventres psíquicos nos períodos férteis. Por esta via, humanos adquirem novos cordões de raciocínios, uma canalização potável nos vasos sanguíneos, frações modernas equilibradas de fórmulas sociáveis, personificação das expectativas e sonhos viáveis, submergendo o período climático áspero, enfrentar o estômago esperançoso de folgo próspero, a atmosfera sadia vinculada com novo e nutrido temporal, sopros propensos para remir toda a repugnância corporal, corpos límpidos adaptam lícito procedimento moral, período fértil para uma campanha eleitoral, período fértil para despertar das doses soníferas, implantarmos sementes ideológicas frutíferas, sementes educativas e planos para gerações vindouras, conservamos o contato com as almas humanas nas cinturas, tantas vozes no núcleo, uma só revolução, gratificamos a dádiva de nos calarmos, mas fizemos a sua devolução. Penetração vaginal de esperma súbito, fecundação num período fértil, momento exato de optarmos pelo rumo da evolução, erguemos o punho para uma nacional opção, a revolução, mostrar os nossos poderios humanos racionais, cercamos as fontes das divergências raciais, momento exato de semearmos grãos produtivos para colhermos frutos construtivos, momento exato para marcarmos passos conscientes, momento exato para agirmos como seres autossuficientes, momento exato para equilibrarmos a balança universal, momento exato para cada indivíduo traçar o rascunho do seu próprio destino, para um sucesso alcançado paulantino e não repentino, momento exato para as feridas estarem saradas e as ideias bem fundamentadas estarem amparadas, momento exato de valorizarmos menos o flanco físico e nutrimos mais o ângulo psíquico. Ingressa a um período fértil após de um período menstrual, onde galardoamos as espermas heterogêneas de forma gradual, com o intuito de pregar a audição sonora de todo ser humano, dar a origem do embrião lucífero sadio e supremo, seja num período diurno ou num período noturno, desfruta as escrituras que este é o momento oportuno. Momento de abrirmos as portas interditas, momento de valorizar que realmente acreditas e meditas, momento de agir com consequência e saber que todo ato tem um efeito e uma consequência. Momento de bloquear o sistema com conhecimento de causa e argumentos necessários, antes de fazer a revolução que sejam primeiro revolucionários. Momento de consentir que a mentira é inútil em várias ocasiões, é óbvio que é a opção de muitas soluções. Momento do presidente da república passar a respeitar o povo e não cuspir palavras em vão. Como o futuro começa agora, nota-se que está perdido no tempo e no espaço e tem de se encontrar. Antes de escrever um discurso tem de se concentrar. Momento de consentir que somos caixeiros viajantes da vida e cumprir as obras que a mesma nos oferece antes da nossa partida. É uma lástima que uns partem mais cedo, outros partem mais tarde, e previnem-se dos enxofres do inferno que futuramente arde. Momento de fazermos algo para mudar esse contexto, criando fileiras de protesto e correntes de manifesto. Momento de termos um só povo e uma só nação, tantas armas e uma só revolução. Momento de progredirmos e optarmos pelo rumo de uma evolução. Momento de analisar as guerras entre nações que confirmam os capítulos e versículos do Apocalipse, em que a camada terrestre sofrerá o total eclipse. Uns vivem com o diabo e outros entregam-se cada vez mais a Jesus.
Um exemplo prático dos discípulos do diabo começaria pelo Bush. Momento do povo reconhecer que durante o período de mandato político do MPLA, além de corromper, furtar e assassinar, não se fez sentir mais nada. José Eduardo e a sua manada. Momento de reconhecermos que existe um Deus e nós somos o crente. Momento encaramos da fase da vida de frente. Notas vitalícias supracitadas com fartura, assentes no tracejo de sinas por elementos de grande envergadura. Períodos fertilizados, servidos de base à índole dos novos momentos. Nascedouro na crista da onda a exalar evolutivos rebentos. Lições em branco extraídas do tinteiro heterogêneo. O primórdio da concepção será preenchido com interpretações ainda incógnitas. Cuidado, impregnem-se com uma potência elevada de escrúpulos esplêndidos, ou a extensão da adaptação vital assemelhar-se-á de opúsculos lânguidos. Zigotos serão conservados em hipocaustos, termolizados em provetas até a formação meritória. Recomendo ainda a esterilizar a micropsiquia e em sincronia evaporar a anomalia perceptiva agentia. Contexto simplificado, epílogo ortografado. Diluía mais amplo, mas o complemento proporcionado fica a vosso cargo. Em suma, atingiu o zênita derramando profecias genuínas, com o intento de fortificar as veias carentes de hemoglobinas. Sangue heterogênico abençoado consumirão, e uma nova corrente sanguínea possuirão. E terão uma visão ampla e eficaz, capaz de purificar os espermas sonolentos no método tenaz. A reciclagem galáctica arrebata as almas débeis para outra margem, rende os corpos em busca da leal imagem. Tomem posse do tempo enquanto há vento não remoinho, antes que não sejam levados empiricamente a qualquer caminho. Alerta, atletas, antes de cortarem a meta, fortifiquem os pulmões para uma pista sem troféu, muito menos gorjeta. Deixem de se cobrir com lençóis encardidos de inocência, despertem dos sonos profundos e tirem as ramelas com água da essência. Vós estás no globo terrestre como colegial da vida, analisa os vírus do monopólio que mantém a cachimônia adormecida. DCs, MCs dormentes, sintoniza a adoção sonora, o dia do julgamento manifestará a qualquer hora. O tecido humano não será atingido, somente o espírito. Não haverá perdão para vítimas encurraladas em labirintos. Despertamos espíritos com insônias sem discórdia, deixa-me no verbal a falta de misericórdia. Altura da hospedação em dadas sepulturas, perdoações vitais a límpidas criaturas. Despertamos espíritos com insônias sem discórdia, deixa-me no verbal a falta de misericórdia. Altura da hospedação em dadas sepulturas, perdoações vitais a límpidas criaturas. Bem-vindos à carnificina internacional, mas enfrentados no movimento. Os terminem sem misericórdia, óbvio que esgotou-se o tempo. O primeiro verso foi apenas uma chamada de atenção, para que despertem o vosso espírito e façam a redenção. A paciência foi tolerada pela vossa inércia, cai por terra todo aquele poder de sonolência. Pacientes com sintomas soníferos, sem energia, possuidor de neurônios dormiocas, deserto, agnosia. A massa cinzenta torna-se-á toda ela vazia. Implantamos obediência com novo profício sem anestesia. Após a terapia fortifica-se a cor cinzenta, carregando a massa em toneladas retoricamente com água benta. Operações executadas no laboratório subterrestre por profetas ausentes da camada terrestre. Os contactos catastróficos são espirituais, hipnotizando os lesados todas as cordas vocais. Não é um malástimo extermínio do vosso título honorífico, não farão mais uso do depósito do vosso capital científico. Vós sois mal-aventurados mergulhados no espírito de cegueira, mundanos insonados com teorias subcarregadas de poeira. Despertamos espíritos com insônias sem discórdia, deixa-me no verbal a falta de misericórdia. Altura da hospedação em dadas sepulturas, perdoações vitais a límpidas criaturas. Despertamos espíritos com insônias sem discórdia, deixa-me no verbal a falta de misericórdia. Altura da hospedação em dadas sepulturas, perdoações vitais a límpidas criaturas. Último verso recheado de condolências homométricas, provenientemente da necrópole com assinaturas binecróblicas. Por cima o carimbo galáctico e heterogêneo. O pânico não é a solução que foi feita a vocês, é simbólico. O fruto da ignorância comerão para o vosso disfarce. Portanto, não há hipótese, muito menos chance. Acabou-se todos os vossos truques de engano. A cicatriz no vosso espírito é transparente até o tutano. Galáxia heterogênea supercarregada de missões. Não cessamos as campanhas de desparasitações. Almas dissipadas convertidas depois da sepultura.
cura. Surge a ressurreição de uma nova criatura. Glorificamos a nova vinda pela salvação. As obras prósperas serão feitas com uma tremenda visão. Não há pedido de recompensa, renegamos as ofertas. Vós sois vítimas, as portas estão sempre abertas. Os convertidos farei neste momento uma oração. Libertarei as correntes e fechaduras com a minha porção. Shira Bahara, Sura Kundahara, Sunderela. Somente aqueles que seguirão o exemplo. Desfrute os capítulos e versículos desta antologia. Já estão abertas as páginas do livro da binecroplia. Despertamos espíritos com insônia sem discórdia. Deixa-me no verbal a falta de misericórdia. Altura da hospedação em dadas sepulturas. Perdoações vitais a límpidas criaturas. Despertamos espíritos com insônia sem discórdia. Deixa-me no verbal a falta de misericórdia. Altura da hospedação em dadas sepulturas. Perdoações vitais a límpidas criaturas. Órbita limítrofe. Execução translata de uma anástrofe. A árvore genealógica traçada por gladiadores dinásticos. Uma série de aquedutos em canalizações heterogêneas. Gotículas de antídoto fluido injetadas em artérias de intelectos nocivos. Prestem ouvidos para os ditos subterrâneos de catástrofe. Sedentários em metamorfose, enfermos em diagnose, infortúnios incognoscíveis, infracitados em prognose. Orvalho epistólico ignífero cadente em cantaros semânticos, ceifas proferidas em torno de organoides amórficos. Restrição de códigos genéticos patogênicos do encadeamento endógeno. Estafeta magnânimo utente do paradigma translatos purgatório. Traçado do itinerário binecróblico orientado para o equinócio de catástrofe até o sarcófago. A reprodução da espécie pérfida em grande escala, impacto com o âmbito finado, regulamento de pompas fúnebres em processo adiantado. Há rupturas em reserva no lugar do sinistro, que se estende a fim de causar assombro a requerentes de lucros ilícitos. A aglutinação de prismas emissores de raios sangrentos, epicentro causador de dispêndios encefálicos em estratos virulentos. Na alvorada esdrúxula contemplo o silêncio sepulcral, não obstante ter folhado páginas da obra que retrata o circuito prejudicial. Cataclismo secunda os apêndices redigidos na minha enciclopédia. Acolham a missiva com auxílio da multimédia. Lampadário sarcófago. Cânforas extraídas de odres, suspensas no decurso da alteração nas coordenadas topográficas relativas a hemisférios situados no encadeamento pérfido. Prezado 60º, 66º esplendor, matérias elucidadas em compêndio ao receptor, transcendo passadiços cavados com áreas de minaretes, emano presságios ao longo das íngremes colinas rupestres, hieróglifos sintetizados aprazíveis ao sensório sob a forma de fonemas articulados pelo purgatório. Envoltório narrativo, incentivo difuso esguichado do alcaloide corrosivo. Aciona o cômputo dos combos a partir de vértices esotéricos, disponho de crematórios para admissão de despojos cadavéricos. Aparto-me de gracejos expelidos de forma grotesca, bibliófilo em posse de esporas convergidas na mediateca. O nevoeiro nas vísceras dos globos sarcásticos. Longânimo de fronte de espíritos ilustrados, dirijo crânios vácuos ao sarcófago consultivo. O contorno da minha silhueta legitima o instinto filantropo restrito. Prescrição de espectros alegóricos relativos a séculos vindouros. Estirpa a aparição alotrópica de males contagiosos. O término funcional da ampulheta dita aos fins lastimosos.
Sublevação sob critério eclesiástico, contraído pelo nome aristofélico. Dou-vos boa-vinda à catedral submundana, misturada pelo sacerdote cósmico, flutuante do espaço aeroastronômico. Jamais revestido de túnica, trajo bordados com fios de trajar almas satânicas, jorrando profecias como temperatura equivalente a chamas vulcânicas. Prestem a máxima atenção, auditiva voz provenientemente do altar, onde as almas perdidas têm a tendência de subsaltar. Órfãos espirituais, mendigos mentais, carentes de reflexos intelectuais. Prego vaticínio galáctico sobre o poder psíquico adulto. Derramo ideias extraídas do meu raciocínio sólido e culto. O dito por mim é com fim de sacatar, momento de meditar a quem realmente devemos acreditar. Exibo o poder das palavras, as perucas não cumprem com os dados sacramentos, infringem com os mandamentos, inverteram os capítulos contidos nos livros sagrados, rodeado de materiais inúteis por seus agrados. Carregam um sucesso musical efêmero, comparado com raios de relâmpago. Ora quantos comerciais nos rodeiam, ora quantos são endemoniados. Não cumpre com os sacramentos, Seis endemoniados, infringe os mandamentos, seis endemoniados, serão desertados dos testamentos. os seis endemoniados, Não cumpre com os sacramentos, seis endemoniados, infringe os mandamentos, seis endemoniados. serão desertados dos testamentos. Mestres e discípulos clandestinos, elaborando letras extraídas apenas espíritos femininos. Louvado seja o crente que estiver a assimilar, em simultaneamente a refletir. Confessor e aguardando todas as almas prestes a se refletir. Clamam perdão pelos pecados cometidos, mandamentos binecrópicos conduzivos a necrópolis, solos prometidos. Projetos minúsculos são detidos, ortodoxos em gira precaução. A todo elemento que infringir qualquer mandamento zepopético serão privados da vida como custo de uma caução. Diáconos, evangelistas, anciãos e sacerdotes, ímpio aconcheguem-se o confessionário, cautelem a exibirem seus respectivos dotes. Os seres endemoniados, Não cumpre com os sacramentos, os seres endemoniados, infringe os mandamentos, os seres endemoniados, serão desertados dos testamentos. os seres endemoniados, Não cumpre com os sacramentos, os seres endemoniados, infringe os mandamentos, os seres endemoniados. serão desertados dos testamentos. Desfrutem dos primeiros mandamentos da galáxia heterogênea. Palavras de sublevação eclesiástico. Pesa-me de condolência a toda alma integrante na galáxia heterogênea e no movimento binecrópico. Sem esquecer a minha alma gêmea. Cinco fúnebre. A ligação continua a mesma até o dia das nossas mortes. Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado, implantando sementes malignas numa nação como no Arnado. Quadros políticos endemoniados constituem a cunha do governo, infringem decretos democráticos, tornando a pátria no inferno. Os mesmos ditam e transgredem a lei constitucional e o delírio popular de todo o espaço geográfico nacional. Cidadãos sentem submergidos ao lago que arde com fogo e enxofre, derramados em 18 purgatórios para o eterno atormento. Anjos satânicos sobrevoam as bancadas do parlamento, o palácio dos congressos, o castelo assombrado, o recinto das congregações das almas penadas. Debates fantasmas abordados no palácio sombrio, tais mesmos instigam o próprio. Diabinhos com semblantes de políticos, débeis em discussões sobre intervenção social por obterem crânios paralíticos. Os seus discursos promissórios são ventos maléficos insuflados. Dos santos o demônio maiúsculo mantém os seus discípulos bem camuflados. A pátria em si suplica a reincidência do seu mandato sobre o regime de ditadura. Extenua-se a nação quando o anúncio da tua recandidatura. Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado. O demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Maldito todo cidadão nacional que depositar os créditos de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas. O
demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Governam de acordo com as ditaduras dos seus capítulos e versículos. O comitê executivo do MPLA exerce com os mandamentos. Em gestos políticos medíocres de clara reverência, exibem sacramentos políticos de malevolência. Submetem a sociedade civil a querer um sistema de democratização, quando os mesmos empregam as doutrinas do comunismo. A amaldiçoa a camada desfavorecida com as pragas do capitalismo, enquanto o solene deslumbra do demonismo, rubricando o pacto vital com a misantropia. Uma porção da agremiação civil só não enxerga por estar afetado pela miopia. Promovem publicamente o lenocínio, atos ibélicos em prol do latrocínio. Desvendar artigos contra o governo garante a tua posição de vítima de extermínio. O governo em si o núcleo de corruptos e fascínoras, infectando a massa civil com vírus do medo mortífero como veneno de víboras. A república é uma sociedade degradada, fruto do capitalismo selvagem, da arrogância governativa perpetrada pelo MPLA. Em lugar de instituições do Estado existem hoje uma série de prósperas empresas privadas nas áreas da educação, higiene, comunicação, saúde e muito mais ligadas à família presidencial. Escalo a partir da pirosfera da cidade alta, divulgo todo o artigo confidencial. A Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado. O demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Maldito todo cidadão nacional que depositar descréditos de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas. Maldito todo cidadão nacional que depositar crédito de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas. No atual presidente da República, José Eduardo dos Santos, seu partido empelar pelas suas más ações governativas. Bem-aventurado todo cidadão que não crê nas suas promessas malditas. Promessas estas cumpridas em épocas inéditas. Alvitres públicos sobre o governo são interditas. Durante o seu longo período de mandato, evidenciar-se como políticos malignos. Na véspera das eleições tentam doar atos benignos. Símbolos diabólicos e senhas da besta formam-se figuras dos seus signos. Símbolos comunistas são exibidos na bandeira que tremula o vento ainda em vigor. Içada com tanto rigor, dispensam elevadas quantias de verba monetária na construção de infraestruturas na capital, quando o interior do país encontra-se danificado, a suplicar para que seja restaurado e reabilitado. Luxo na miséria, evidências de um governo debilitado. O povo é alvo de abuso, de governação e fraude. Termo do prolongado ciclo do conflito armado prioriza investimento no ramo da educação, alimentação, habitação e saúde. Mas tais prioridades encontram-se ainda em ataúde. A Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado. O demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Maldito todo cidadão nacional que depositar descréditos de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas. Sublevação sob critério eclesiástico, contraído pelo nome mefistofélico. Dou-vos boas-vindas à catedral submundana, mostrada pelo sacerdote cósmico, flutuante do espaço aeroastronômico. Jamais revestido de túnica, atrás bordados com fios de trajar almas satânicas, jorrando profecias como temperatura equivalente a chamas vulcânicas. Prestem a máxima atenção, auditiva voz provenientemente do altar, onde as almas perdidas têm a tendência de sobressaltar. Órfãos espirituais, mendigos mentais, carentes de reflexos intelectuais. Prego vaticínio galáctico sobre o poder psíquico adulto. Derramo ideias extraídas do meu raciocínio sólido e culto. O dito por mim é com fim de sacatar, momento de meditar a quem realmente devemos acreditar. Exibo o poder das palavras. As perucas não cumprem com os dados sacramentos, infringem com os mandamentos, inverteram os capítulos contidos nos livros sagrados. Rodeado de materiais inúteis por seus agrados, carregam um sucesso musical efêmero comparado com raios de relâmpago. Ora quantos comerciais nos rodeiam, ora quantos são endemoniados. Não cumpre com os sacramentos, Seis endemoniados. infringe os mandamentos, Seis endemoniados. serão desertados dos testamentos. Os seis endemoniados. Não cumpre com os sacramentos, Os seis endemoniados. infringe os mandamentos, Os seis endemoniados. serão desertados dos testamentos.
Mestres e discípulos clandestinos, elaborando letras extraídas apenas espíritos femininos. Louvado seja o crente que estiver a assimilar, em simultaneamente a refletir. Confessor e aguardando todas as almas prestes a se refletir. Clamam perdão pelos pecados cometidos, mandamentos binecrobo-conduzivos, a necrópolis, solos prometidos. Projetos minúsculos são detidos, ortodoxos em gira precaução. A todo elemento que infringir qualquer mandamento zepopético serão privados da vida como custo de uma caução. Diáconos, evangelistas, anciãos e sacerdotes, ímpio aconcheguem-se o confessionário, cautelem a exibirem seus respectivos dotes. Os seres endemoniados não cumprem com os sacramentos. Os seres endemoniados infringem os mandamentos. Os seres endemoniados serão desertados dos testamentos. Os seres endemoniados não cumprem com os sacramentos. Os seres endemoniados infringem os mandamentos. Os seres endemoniados serão desertados dos testamentos. Discutem dos primeiros mandamentos da galáxia heterogênea. Palavras de sublevação eclesiástico. Pesa a condolência a toda alma integrante na galáxia heterogênea e no movimento binecróbico. Os seres endemoniados sem esquecer a minha alma gêmea. Sigo fúnebre. A ligação continua a mesma até o dia das nossas mortes. Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado, implantando sementes malignas numa nação como no Arnado. Quadros políticos endemoniados constituem a cunha do governo, infringem decretos democráticos, tornando a pátria no inferno. Os mesmos ditam em transgredir a lei constitucional e o delírio popular rege todo o espaço gráfico nacional. Cidadãos sentem submergidos ao lago que arde com fogo e enxofre, derramados em 18 purgatórios para o eterno atormento. Anjos satânicos sobrevoam as bancadas do parlamento, o palácio dos congressos, o castelo assombrado, o recinto das congregações das almas penadas. Debates fantasmas abordados no palácio sombrio, tais mesmos instigam o próprio. Diabinhos com semblantes de políticos, débeis em discussões sobre intervenção social por obterem crânios paralíticos. Os seus discursos promissórios são ventos maléficos insuflados. Dos santos o demônio maiúsculo mantém os seus discípulos bem camuflados. A pátria em si suplica a reincidência do seu mandato sobre regime de ditadura. Extenua-se a nação quando anúncio da tua recandidatura. Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado. O demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Maldito todo cidadão nacional que depositar descréditos de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas. O demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Governam de acordo com as ditaduras dos seus capítulos e versículos. O comitê executivo do MPLA exerce com os mandamentos. Em gestos políticos medíocres de clarividência, exibem sacramentos políticos de malevolência. Submetem a sociedade civil a querer um sistema de democratização, quando os mesmos empregam as doutrinas do comunismo. A amaldiçoar a camada desfavorecida com as pragas do capitalismo, enquanto o solene deslumbra do demonismo, rubricando o pacto vital com a misantropia. Uma porção da agremiação civil só não enxerga por estar afetado pela miopia. Promovem publicamente o lenocínio, atos ibélicos em prol do latrocínio. Desvendar artigos contra o governo garante a tua posição de vítima de extermínio. O governo em si é o núcleo de corruptos e fascínoras, infectando a massa civil com vírus do medo mortífero como veneno de víboras. A república é uma sociedade degradada, fruto do capitalismo selvagem, da arrogância governativa perpetrada pelo MPLA. Em lugar de instituições do Estado exigem hoje uma série de prósperas empresas privadas nas áreas da educação, higiene, comunicação, saúde, muito mais ligadas à família presidencial. Escalo a partir da pirosfera da cidade alta, divulgo todo o artigo confidencial. A Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado. O demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Maldito todo cidadão nacional que depositar descréditos de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas.
Maldito todo cidadão nacional que depositar crédito de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas. No atual presidente da República, José Eduardo Santos e seu partido empelar pelas suas más ações governativas. Bem-aventurado todo cidadão que não crê nas suas promessas malditas. Promessas estas cumpridas em épocas inéditas. Alvitres públicos sobre o governo são interditas. Durante o seu longo período de mandato, evidenciar-se como políticos malignos. Na véspera das eleições tentam doar atos benignos. Símbolos diabólicos, senhas da besta, formam-se figuras dos seus signos. Símbolos comunistas são exibidos na bandeira que tremula o vento ainda em vigor. Içada com tanto rigor, dispensam elevadas quantias de verba monetária na construção de infraestruturas na capital, quando o interior do país encontra-se danificado a suplicar para que seja restaurado e reabilitado. Luxo na miséria, evidências de um governo debilitado. O povo é alvo de abuso de governação e fraude. Termo do prolongado ciclo do conflito armado prioriza investimento no ramo da educação, alimentação, habitação e saúde. Mas tais prioridades encontram-se ainda em ataúde. Sua Excelência o Senhor José Eduardo dos Santos, o Presidente da República, um demônio encarnado. O demônio dos santos governa em parceria dos seus discípulos. Maldito todo cidadão nacional que depositar-lhes créditos de voto nas próximas eleições presidenciais e legislativas. O filho da puta iludiu uma espinha, toma logo uma festão velho do povo. Oferece contas caducadas em servos no que espero falsidade. Os gabos deram a mim da ganhas a colher dos meus pus e sangue. Se tiver a aguentar a puta da vida económica, matem-se. Mais juntas quando fazem com scratches e grafites. Túmulo confessor e consultivo oferece a metamorfose. Conta sangues caem do vosso ossos inconhecidos. Morte e ódio são os meus consoladores preferidos. Infrutíferos sentidos que minhas retinas com os batonetes. Do nervo outro meu cérebro contém-se em todos os componentes. Vocês perdem a consciência por causa dissipados dependentes. Abre o meu calabino, observo nem filibatas impacientes. Capto melodias inarmónicas especiais que matam consciente que mugle sofre de batofobia e de oblíquio. Oportunidade para uma ressurreição digna e obsequio. Juraram bandeira mas nada cumpri durante este século. Seja bem-vindo no obituário sacrário, onde as almas são executadas no sacro de corações no sanatório. Equilibramos nossa vida média. Matamos homens como matamos a sede de dia após dia sem anestesia. Guardamos as almas no caixote de ferro ouvido pela nostalgia. Põe o povo a ver porno de políticos e ungas, que maravilha. Multiplicamos nosso povo com o escudo deste milênio. Para acabar com a falsidade só precisamos de 666 homogéneos. Aniquilamento de irmãs e estação de animais. Pratas, cascata, florestas, almas que aparecem em sucatas. Indemnização a tupiões com pouca porcentagem de consciência. Terapistas embrulhadas com flor, hoje ele borra a flamácia. Meus múltiplos fregos estão coligados com a vossa fragilidade. Ofereço contas caducas em cérebros e núcleos perto de falsidade. Trago bombardeamento randômico para troncos cerebrais. Os neurônios da via talama tiveram várias áreas mortuais. Fonte de nobre, alma difunto, o espírito e o ego. Provocas tumulto enterrado, serás propícias lunáticas como ferro. Versos completos para cegos. Abstamos dissipados pelos pregos. Abraçam para os que o meditam pelo medo. Sejam bem-vindos e reza em nome do ingenioso verbo. Versos completos para cegos. Abstamos dissipados pelos pregos. Abraçam para os que o meditam pelo medo. Galáxia hoje na binecropia estação fúnebre. São versos completos por sector. Serviços pregados para espectros. Cadáveres constipados fechados em féretros. Devo todo de acesso agora entre seus insectos. Os escolhões serão reconhecidos. Servirão de refeição para o meu matabicho. Filantrópicos da galáxia apenas eclesiastes em suma. Viva desta antologia porque esta era será a última. O filho da budismo de uma espírito uma logo me festão fêlico. Condenaremos ao comércio alimentício, deixaremos para ti catástrofe. Heterogeneidade, meditações com versículos binecróplicos. Novo elementos comentos, ondas para alertar o reino universal. Minhas almas gêmeas, espírito pleno e não é cardial. Aniquilação em contacto epidémico psíquico. Fúnebre, metamorfose. Necrópole cósmico sálubre. Se vós estás procado num lugar restrito, a mim não irei vos perturbar. Investigador de falsos MCs e protagonistas, irmão amado. Se respeitas do PEC, então mais uma vez serás desconfigurado. Cortamos pela frente, não deixamos conclusões para o próximo sócio. Se para que a vida foi sempre pepitos, murcha melhor que tu fosses. Túmulo confessor e consultivo oferece metamorfoses. As palavras pronunciadas ativam sensores do cu. Os dias continuam não se sentem enquanto existirem Reliu. No fundo do meu espírito, sou
minha conselha por em capacete. Sem esquecer o mano que me carrega de som subsete fragata. Com pacifismo que me carrega e saio do submundo de prata. Aproveitarei o tempo que eles estão ausentes para deixar claro na estátua. Se nós deveria aguentar a pulsação bem necróblica, matem-se! Os gajos saberem noutra dimensão porque lá sempre estive morto. O meu conselho é vocês almas quando serem enviadas no esgoto. É vocês cidadãos na terra tomar a meio do líquido que eu esforro. Dá para os pipitas que conheço com guarda-chuvas e gorros. Produz galitos dominai vossas visões cegas por choros. A farmácia está aberta para qualquer um paciente. Quem não esconde entregues ao mais verdadeiro será que eu Dante. Reza Ave Maria agora porque já não acontecerá nenhum milagre. Os gabos serão bisacaias, agulha com os pepus e sangue. 307 verifique, disciplina e explique. Que mais te chutas e batam rádio com scratches e grafites. Versos completos para cegos. Abstamos dissipados pelos pregos. Alcançam para os que me ditam pelo medo. Sejam bem-vindos e rezem em nome do ingenioso verbo. Versos completos para cegos. Abstamos dissipados pelos pregos. Alcançam para os que me ditam pelo medo. Galáxia hoje na binecropia estação fúnebre. Sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Dilúvio sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Crentes e fiéis testemunham a evaporação bíblica de versículos e capítulos. Pregamos oráculos correspondentes aos nossos sentados títulos, evidenciando a diferença entre a nossa órbita e a hemisféria dos hemisférios tutelados. Há apenas os raios a absorver-nos pelos lados galácticos, atraídos por uma força magnética. Plenilúnio, portador de uma infecção genética. O movimento encontra-se afetado por vírus encarnados embalsamados por um desequilíbrio humano. Mas em contrapartida somos extensores do mundo para corrigir dos cúmulos. Mantemos contactos telepáticos com longínquos túmulos. Dilúvio sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Dilúvio sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Escritura entregada, escrevemos a nossa binecroblia sagrada, onde a galáxias gênesis heterogêneas apocalipse. Oculto as solar doando-nos um total eclipse. Nossas mentes sólidas repelem quadros psíquicos de asnos. Depositamos crédito honorífico a nossos tiranos. Louvamos a vossa capaz de dispersação com fôlego macrobes. Nem o tempo determinará a resistência dos vossos moinhos anaeróbios. Heterogeneidade por um amor recíproco, mas repamos com base no ódio. Exibimos nas ruas o mesmo que numa urna de qualquer estúdio. Trago-te o inferno num período brusco. Transformo o teu paraíso num vestíbulo fusco. Não haverá arca de refúgio flutuante na época do dilúvio sangrento. É óbvio, seu pacóvio. Saiba que já vive atual momento com o meu futuro prévio. Em nome da galáxia heterogênea, seu espírito binecróbico. Saúde-vos com pésamos condolências. Dilúvio sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Dilúvio sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Dilúvio sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Dilúvio sangrento, derrame sábio. Direcionar os vossos intelectos, é óbvio. Sem pontos refugiar-se na arca flutuante. Viva atual momento como o meu futuro prévio. Ingresso
Ofereço pésamos no âmbito das genéricas cerimônias fúnebres. Anfitrião de monogrados albergados em sarcófagos típicos lúgubres. Em prol do ensejo, propago a submersão do ciclo de solicitações das comisserações e relápsias, na qual aglomera-se cadáveres e necrotérios precisas autópsias. Revelo a anuência negra do póstumo, com a incumbência de redigir outros portadores de dores necrológicos, doxológias e legias cantadas por finados como hinos analógicos, estrofes lutuosas, líricas solenes, rúbricas auditivas em bíblias de condolências. Enxergo frases a extraviar-se do núcleo como pretero interquerido. No entanto, nos seus cons fins usurpam das almas espíritos como espólio. É lícito proferir distintos às bestas do monopólio. Pisa do profeta designados não passam de ventos estagnados, expelido de calos lobres com o intento de sanear as ruas. Termos sob 60 a 66 graus, termos pão deixado ebulição mentes cruas. Em vigor nos períodos diurnos aos noturnos, clausurando alentes em cultos viáticos diuturnos. Mefistofélico desperta da letargia, hieróglifo milista liturgia. Mefistofélico suscita anagogia, ambos dão ênfase à binecrobia. Hieróglifo desperta da letargia, mefistofélico milista liturgia. Hieróglifo suscita anagogia, ambos dão ênfase à binecrobia. Satanismo em sincronismo com deísmo, dualismo em sincronismo com deteísmo. Vocábulo desparasitado optado como prolóquio, sinopse binecróblico ditada como antilóquio. Epílogo é como uma edição literária onde pairam-se com exício. Logo no prólogo, consagro-me com título honorífico do Cicerano metodólogo. Ostento indícios dissimoníacos, degregados solos paradisíacos demoníacos, albergado por si, proporcionando integradores para cardíacos. O bicho da avalanche comercial como é verdade do maior vulto. Estultos incultos da ênfase secos ao tumulto, habilitadas exibições proféticas como autênticas meretrizes. Causa úlceras crônicas com amargas cicatrizes, elaborando transfusões vitais de efeitos acaquéticos. Providencia o vosso desaparecimento físico, bloqueio-vos os suspiros hipotéticos. Defuntos a bordo diurna via da necrópole, sob tutela de hieróglifo hipérbole de má índole. Pela vossa débil psicose retardada e limitada, ingresso meus pésamos à família enlutada. Mefistofélico desperta da letargia, hieróglifo milista liturgia. Mefistofélico suscita anagogia, ambos dão ênfase à binecrobia. Hieróglifo desperta da letargia, mefistofélico milista liturgia. Hieróglifo suscita anagogia, ambos dão ênfase à binecrobia. Mefistofélico, demônio, deus de deuses e demônios, absorve resurreições de crédulos idôneos. Sustenta a binecrobia numa pleia de equânime, rapsódias heterogêneas suscitadas é unânime, cedendo fôlego a todo ser inânime. Galáxia, iniagno, clero apologético, hieróglifo milita no seu flanco herético, a predicar testemunhos sobre o animismo, a dispor exercícios da mente psicose. Doutrina ortodoxa suscita anagogia, na necrópole milista a liturgia. Discípulos molugados despertam da letargia. Deus nos céus, demônios no inferno. Mefistofélico na pirosfera, no seu mais profundo extrato. Órgãos aspectos constituem seu substrato. Congrego com ambos os similares sobreditos, entre absides edificadas à base de livros nossos cenáculos. Binecróbico, empregando termos vernáculos. Todavia, desejo a todos vós um sonho profundo e eterno. Não temai-vos que o contacto com os mortos é recíproco e eterno. A respeito de Deus e demônio, condolências humanos sob o nosso autodomínio. Necrolia, implantando novo ilúnio. Quem é o novo mundo encontra sob o nosso domínio. Pésames a respeito do materialismo e ilusionismo. Condolências dos corpos do abismo e profanismo. Necrolia, implantando novo ilúnio. Quem é o novo mundo encontra sob o nosso domínio. Erupção das estrelas, demônio em pleno culto profano. Estigmas eminentes a serem rubricados no mais profundo fano. Quem irá o novo mundo encontra sob nosso domínio. E implantamos
um novo lúnio. Nuvens formadas pela evaporação das profecias do mundo subterrestre. Dom ex cardeal, como vosso ilustre. Onde somos vistos apenas por humanos sem pupilas nem íris, atraídos apenas por vaginas sem clitóris. E as putas oferecidas são fodidas, introduzindo nas vossas vaginas espermas de ácidos. Espíritos frágeis são amados com nossos versos lúcidos. Que o espírito propõe, a alma compõe, o corpo dispõe. Composições extralunáticas, alterando o nível de precipitações climáticas, dando um outro rumo aos vossos carris racionais, edificando estímulos para a afeição dos vossos sentidos emocionais. Espalhamos a nossa peste a partir de 2 pontos cardeais, vitimando humanos por transmissões cordiais. Pésames a respeito de Deus e demônio. Condolências, humanos sob o nosso autodomínio. Necrofilia, implantando novo ilúnio. Quem é o novo mundo encontra sob o nosso domínio. Pésames a respeito do materialismo e ilusionismo. Condolências, os corpos do abismo e profanismo. Necrofilia, implantando novo ilúnio. Quem é o novo mundo encontra sob o nosso domínio. Concluo esta edição profana, aprisionando os deuses nos sacrários patrianos, consagrados colunas carvalho do santuário, crucificados a respeito do culto contrário, corpo e sangue tomados como hóstia, mutilados em posse de microfones em vez de muletas, possuidores de próteses mentais, mesmo respeitando muita deficiência, titulam-se profetas, publicando profecias profanas com fim de difundir reflexos psíquicos, servos polutos com fraco rendimento típico, aliados do sistema, carregando o materialismo como emblema, com tendências macabras de Judas, estagnados que nem restantes estátuas de Budas. Estes são apenas os primeiros segundos de 365 dias de azar sobre a vossa frente. Transfusões mentais de correntes intensivas de remoinho sanguíneo estarão privados da inalação do oxigênio, liquidação da luz solar e lunar. Famintos, preparem-se para percorrer o deserto na época de jejum. Os resgates serão lançados todos para a vala comum, passagem direta para o abismo. Só haverá misericórdia na madrugada do profanismo. Pésames a respeito de Deus e demônio. Condolências, humanos sob o nosso autodomínio. Necrofilia, implantando novo ilúnio. Quem é o novo mundo encontra sob o nosso domínio. Pésames a respeito do materialismo e ilusionismo. Condolências, os corpos do abismo e profanismo. Necrofilia, implantando novo ilúnio. Quem é o novo mundo encontra sob o nosso domínio. Pésames a respeito de Deus e demônio. Condolências, humanos sob o nosso autodomínio. Necrofilia, implantando novo ilúnio. Ei! Fusão binecróbica, canibalismo, galato, complexo, novos citrões da estrela, heterogênicas no som ângulo. Capítulos binecróbicos fortalecem com o verbo no cenáculo. Do só pressologia para o casal pix e o pentáculo. Relação entre o espaço percorrido com a unidade do tempo. Servas atacadas com vedábulos contra o planetário velamento. Esgotos chuta dos espíritos conflitos misturou menoplonia. Luciferinas fatiando a tua frenologia. Interligação mométrica, escritura cadavérica, narração galáctica em torno de uma atmosfera cósmica. Borrifando receitos lucíferos sobre o oxigênio, oriundo das raízes mais profundas do globo heterogêneo, ilustrando as suas profecias com intento diáfanos sobre a posição da Via Láctea, diretamente para os humanos abrigados entre 4 ângulos, assombrados de catástrofe, maldições crentes e profanos. Verbo em suma, dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mefistofélico, núcleo binecróbico, verbo em suma, dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mefistofélico, núcleo binecróbico, ângulo de incidência solicitado pelo cataclismo, cataglutismo de polemistas sem usufruição do anabolismo, polemistas em todas as regiões sem dar por subtraindo o ninho da vossa coletividade, o estereótipo que vos circunda, exonerou-se da comutatividade, míngua da ocupação, polêmica como apogeu da preocupação, disseminação de informação inapta como a mais célebre doação, polemistas fornecedores cacofônicos de comentários sardônicos. Pésames mortíferos pelos vossos costumes e hábitos, vômitos gramaticais provocam os maus hálitos, galáxia heterogênea sequestra beats e conversas piadas, comentários turvos, insultos e piadas. Damos acesso infernal às críticas construtivas, circuncisando as línguas com falsos elogios. O núcleo galáctico binecróbico está farto de duelo entre punhos de ativistas do mesmo parto. Pleno, Nuno, acho lunaca, amaldiçoas, ações negativas do governo. A luz interna que foca os povos do cotidiano, a iluminação da discórdia, o carrasco do sistema. Galáxia heterogênea, torre olímpica dos caminhos obscuros sem distinção étnico-racial, renegado das dádivas do mundo superficial. Somos os espelhos que representam os direitos humanos, doamos consciência aos seres racionais, a forca da puta dos políticos nacionais. Verbo em suma,
Dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mesofélico, núcleo binecróblico, verbo em suma. Dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mesofélico, núcleo binecróblico. Do musical binecrobe entornado, insuflando dos ditos pregados no demônio encarnado, onde por sua vez o dos santos satânico foi desparasitado. Eclesiástico na sequência da infinita tortura, ampliando as lesões da mesma fatura. Espíritos binecrobes terão sucesso eterno após de arrancarem raízes maléficas do governo, com o intento de implantar equilíbrio social eterno. Demônio encarnado, os santos sombrio, demoníaco, sanguessuga, personificados, governo, inferno paradisíaco. Vampiros políticos punitizam crânios, congelam globos sanguíneos, com discursos errôneos, compressão cardíaca dos lícitos conterrâneos. 18 purgatórios defendem coranos falatórios, modos informativos elevam índice de espíritos alienatórios. Deve comúnio no veste inteiro, verbo em suma. Dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mesofélico, núcleo binecróblico, verbo em suma. Dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mesofélico, núcleo binecróblico, verbo em suma. Dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mesofélico, núcleo binecróblico, verbo em suma. Dois cardeal amado plenilúnio, eclesiástico, catástrofe, mesofélico, núcleo binecróblico. Então, meu querido Andy, gostas de rap? Bom, no caso de gostares, dar-te-ei recomendações no que respeita a artistas e ativistas do movimento do hip-hop nacional, para que tu possas nutrir com algo que te vai oferecer uma mente sadia e que afetam também o teu viver diário, né? Bom, simplificando, trata-se de um aglomerado de elementos que te vão ajudar a entender o mundo. Olha, ouça Supremo Regimento, Hemoglobina, Muto Moche, MCK, Raftag, Brigadeiro Mata Fracos, membros da coligação periférica, Das Primeiro, Brigadeiro 10 Pacotes, Filhos da Ala Este, Diala Kiakilunge, O Revolucionário, Inferno 9, Verídico, Tiganá, Wima Nayobi, O Condutor, Grandel, Ouça Thelma, PM, JD, Bob da Ray Sense e os outros membros do movimento horrorcore aliado. Houve também a Tribo Sul e o Problema Sul, as Pragas e por aí fora. Bom, no território das produções, vocês podem contactar o Raiva, o MC Latom. Como é que eu posso nomear o indivíduo que produziu o álbum dos Hemoglobina? O Coveiro. O Condutor também. DJ Samurai. E por aí fora também. Bom, como estes, existem ainda mais artistas, né, com mensagens úteis para um equilíbrio humano e sociocultural. Todos supracitados têm características e qualidades diferentes. Temos a fazer é apenas respeitar, porque afinal o mundo em si é heterogêneo. E isso é algo que todos vocês já têm em mente. Bom, deixa eu ver. Se por eventualidade, né, alguém estiver à cata de um parceiro ou adversário para que se possa partilhar de uma batalha verbal, né, um rompimento, o que chamamos de campanha de desparasitação, pode solicitar-nos a qualquer momento, não importa. Afinal, vivemos no equinócio, né? Não há diferença entre noite e dia. E o resto virá por si. Bom, por agora sou-vos imenso grato pela vossa atenção. E... quem mais? E estes foram os ditos do Catástrofe, do sarcófago, o proprietário do sarcófago consultivo. Até uma próxima oportunidade.
suma. Galáxia. De Alamado, plenilúnio. Galáxia. Fiasco, catástrofe, mefistofélico. Galáxia. Núcleo binecróblico. Galáxia heterogênea. Verbo em suma. Galáxia. De Alamado, plenilúnio. Galáxia. Fiasco, catástrofe, mefistofélico. Galáxia. Núcleo binecróblico. Galáxia heterogênea. Função binecróbica, canibalismo, complexo, novos citrões da estrela heterogênicas no som ângulo. Capítulos binecróbicos fortalecem com o verbo no cenáculo. Do só pressologia para alcançar o pique seguiu pentáculo. Relação entre espaço e percorrido com a unidade do tempo. Servas atacadas com venáveis contra planetário velamento. Esgoto suscita dos espíritos com frutos nos fenomenoplonia. Luciferinas fatiando a tua frenologia. Extraído do verbo apostrofe na maior estratografia. Dá desempenho em cada mandamento, capítulo da antologia. Critério dos danos, perseguição de infiltração com os métimos. Diálogo no ato com os que viajaram nos elégios dos humanos. Os meses do meu lunário são as cabeças das falecidas. Os meus melhores cadáveres são as mulheres que morrem grávidas. Em cada plenilúnio cabeças são esfaqueadas. Converso apóstrofes invisíveis no lunar são preenchidas. Ângulo de incidência solicitado pelo cataclismo. Cataglutismo de polemistas sem usufruição anabolismo polemistas. Em todas as regiões sem dar por subtraindo o ninho da vossa coletividade. O estereótipo que vos circunda, desoneroso da comutatividade. Míngua da ocupação, polêmica como apogeu da preocupação. Disseminação de informação inapta como a mais célebre doação. Polemistas fornecedores cacofônicos de comentários sardônicos. Oferece usar comprimido compatível com efeitos sarcomáticos. Polemistas procedam a julgar pela penitência. Manobrar em dispositivos de obstáculos sem intermitência. Uma obsessão inibidora vos destituiria dos argumentos acalorados. Está no sindicato controverso a perceber efeitos atenuados. Polemistas mudos, falantes, surdos, ouvintes e cegos videntes. Eis o cognometri para o designativo das almas mortas viventes. A consulta da fórmula de juramento pouco individualizada. Formará o tratado sentencioso transitado em julgado. Pleniluno, as lunas, que amaldiçoas ações negativas do governo. A luz interna que foca os pobres do cotidiano. A iluminação da discórdia, o carrasco do sistema. Galáxia heterogênea, torcha olímpica dos caminhos obscuros sem distinção étnico-racial. Renegado das dádivas do mundo superficial. Somos os espelhos que representam os direitos humanos. Doamos consciência aos seres irracionais. A forca catapulta dos políticos nacionais. Os sonhos angolanos, versão político pesadelo. Em nome do preto, vermelho, amarelo. Guerra declarada entre binecróbicos e exploradores da camada mais favorecida. Erguemos o punho a vosso favor. O sistema terá de suportar os impactos de tanto pavor. Comece a preparar as vossas armas mais íntimas. Este é o anúncio do conflito, onde desta vez os inocentes não serão as vítimas. Verbo em suma. Galáxia. De Alamado, plenilúnio. Galáxia. Fiasco, catástrofe, mefistofélico. Galáxia. Núcleo binecróblico. Galáxia heterogênea. Verbo em suma. Galáxia. De Alamado, plenilúnio. Galáxia. Fiasco, catástrofe, mefistofélico. Galáxia. Núcleo binecróblico. Galáxia heterogênea. Galáxia. Galáxia. Galáxia heterogênea. Galáxia. Galáxia.